O mundo tem acompanhado atentamente as notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. São muitos os narradores da guerra: mandatários, observadores internacionais e jornalistas, por exemplo. Entre os jornalistas, há um profissional que se destaca, aquele que vai para a zona de conflito e observa tudo de perto. A este narrador, habitualmente, damos o nome de correspondente de guerra. Entre outros atributos, é necessário que ele tenha coragem. No programa de hoje, eu converso com o jornalista João Alencar, repórter que esteve além da Ucrânia em outras áreas de conflito armado. João, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E para a gente começar essa conversa, eu queria fazer um mapeamento dos locais onde você esteve a trabalho, que são ou foram, naquele momento, locais de conflito armado. Essa é a minha primeira pergunta para você. Olá, Estela. Então, eu tive a oportunidade de cobrir, de fato, algumas zonas de conflito, né, como a gente chama. A minha primeira experiência foi no Mali, em 2013, quando os grupos islamistas, radicais, terroristas começaram a tomar o norte do país e a França mandou o exército francês, com o aval das Nações Unidas, para recuperar ou para impedir justamente que esses grupos chegassem na capital do Mali, Bamako. E aí foi a primeira experiência. Além disso, eu tive na República Centro-Africana em 2014, 2015, perdão. Depois estive na Líbia em 2016, estive na Ucrânia justamente em 2014 na revolução, na primeira revolução, que era a revolução na Praça Maidan, que ficou conhecida e que tirou do poder o presidente Yanukovych. Estive na Crimeia, justamente quando os russos anexaram a Crimeia, logo em seguida, em março de 2014, e agora, novamente, na Ucrânia, até a semana passada. Vou deixar para a gente falar sobre a Ucrânia, especificamente sobre a Ucrânia, daqui a pouquinho. Eu queria me reportar a uma coisa que você falou antes da gente começar a entrevista. Você estava dizendo que não faz só esse tipo de trabalho, só esse tipo de cobertura, né? Cobertura em zonas de conflito, porque acha muito pesado. O que vê e o que sente um correspondente de guerra, eu vou chamar aqui de correspondente de guerra. O que vê e o que sente um correspondente de guerra? Porque você, pessoalmente, acha muito difícil lidar apenas com esse tipo de trabalho? Esther, por isso que eu disse, né, antes de começar a entrevista, que de fato eu não me considero como um correspondente de guerra, puramente, porque eu não faço apenas isso. Existem pessoas que fazem apenas esse tipo de trabalho, que vão de conflitos em conflitos. Eu prefiro não fazer, até porque o que é difícil, assim, o que você vê, sobretudo nesses momentos, é o sofrimento humano, o pior de todos os sofrimentos humanos, de sofrimentos e sobretudo de pessoas inocentes, na verdade, porque assim, além do combate, do afrontamento militar, que são cenas terríveis a cada vez que a gente vê na televisão, as explosões, pessoas ensanguentadas, morrendo e tal, que você acaba sendo testemunha desses fatos, de fato. Mas, além disso, é o sofrimento dos civis, na verdade. São pessoas comuns que nunca pegaram em armas, que nunca imaginaram participar de uma guerra e, de repente, se veem no meio desse combate, ou desses afrontamentos, ou de fato, dessa guerra, não tem outro nome para falar, e que sofrem mais do que todo mundo. São crianças também, muitas e muitas crianças nesse meio. Então, assim, esse sofrimento humano do pior de todos, na verdade, que vão sendo criados refugiados, que vão ter que deixar os locais onde sempre viveram. Então, esse sofrimento que eu acho que a gente não se acostuma nunca, e por isso, sim, é tão difícil esse tipo de cobertura, apesar de... Por isso que eu disse, eu faço isso de vez em quando, fiz algumas vezes já,
mas prefiro também, quando voltar de uma cobertura dessa, poder fazer outras coberturas mais normais do dia a dia, do mundo em paz, para também não ser tão pesado psicologicamente falando. Além desse desgaste provocado pelo sofrimento, né, que vocês são obrigados a acompanhar, a testemunhar, além desse desgaste, o medo é companhia nesse tipo de cobertura? Sempre, sempre. Eu acho que até o medo faz parte de... É até importante, na verdade, a gente ter medo para poder também ser prudente, ter a prudência e não se colocar em risco por nada, por nada. Não, o risco sempre existe, claro, nesse momento, mas não passar do limite do aceitável. Agora, assim, nós temos medo, acho que sempre existe esse medo, mas sempre lembrando que nós não somos as vítimas do conflito, né? Então, o jornalista nunca é vítima do conflito, né? Se eu fui para a Ucrânia, fui para outros lugares, para o mar, para a República Sul-Africana, eu fui porque eu quis ir, né? Porque eu decidi de ir, porque a televisão onde eu trabalho me pediu, eu me disse que eu estava disposto a ir, foi nesse caso agora da Ucrânia. Então, assim, eu fui para cobrir, para fazer o meu trabalho, considerando que é importante nós podermos mostrar para o mundo, para o resto dos outros países o que está acontecendo nesses locais, mas em nenhum momento o correspondente, o enviado especial, seja lá como a gente chama, é vítima do conflito. Nós não somos vítimas, somos testemunhas do conflito. Claro que nós estamos aqui falando do nosso trabalho como jornalistas. Claro que é um trabalho difícil, mas nada se compara ao sofrimento e à dificuldade das pessoas que estão nesses locais. Ainda que às vezes o jornalista também se torne vítima, né? Agora na Ucrânia, eu acho que já são 4, né? 4 Exatamente, jornalistas mortos exatamente. durante a cobertura Infelizmente. ali no conflito. Eu queria te perguntar 2 coisas necessárias para esse tipo de cobertura: a logística e os atributos. A logística, sim, assim, a gente não viaja, você não viaja para esse tipo de lugares do dia para a noite, pegando o avião, com uma mochila nas costas ou uma câmera na mão. E pode fazer isso, mas isso é bem imprudente, na verdade, né? Quando a gente viaja com os equipamentos, digamos assim, de segurança para cobrir, além dos equipamentos normais de cobertura jornalísticas. Mas, por exemplo, a gente viaja sempre com um colete à prova de bala, com um capacete, com como a gente chama isso, baliza, um identificador GPS. Então, a redação aqui, ele sabe exatamente onde a gente está via satélite, não é via rede telefônica, então é via satélite. E além do telefone satélite também, porque justamente se a rede telefônica forem cortadas, como pode acontecer, em vários lugares acontece, na Ucrânia não foi o caso ainda, em Kiev ainda tem rede normal de telefonia, mas nós temos sempre um telefone satélite para entrar em contato com a redação em caso de necessidade. E os atributos, digamos assim, experiência, um treinamento. Assim, eu tive um treinamento aqui com o exército francês, que fazem treinamento justamente para jornalistas ou para humanitários, pessoas que trabalham nessas zonas de conflito, para conseguir manter, sobre muitas vezes o sangue frio, né? Tem que ter muito sangue frio muitas vezes, reflexos a ter, e quando você encontra situações de tensão, de dificuldade, o que fazer, o que não fazer, como reagir aos soldados armados, a certas situações, ou a mesmas evacuações, se for o caso. Então, assim, existe um treinamento para isso também, que o exército francês ou outros treinamentos dão treinamentos para esse tipo de cobertura. Então, eu participei de duas vezes, 2 treinamentos disso. Então, isso ajuda a tomar precauções. Claro, o risco sempre vai existir, mas isso ajuda a evitar alguns riscos. Os momentos mais difíceis, de mais privações que você passou? Essa é uma pergunta e já vou emendar uma segunda, porque acho que com essas 2 a gente fecha o primeiro bloco. A segunda pergunta, as emoções da primeira cobertura de zona de conflito. Se não me falha a memória, você falou que foi no Mali. Então, essas 2 perguntas para a gente fechar o bloco e depois continuar essa conversa.
Na primeira cobertura, então, foi no mar em 2013. De fato, assim, eu não tinha experiência nenhuma nesse tipo de conflito. E antes de ir, eu fui com uma pessoa, a minha colega de trabalho, era, era uma pessoa bem mais experiente, que tinha morado no Afeganistão, tinha coberto outros conflitos. E justamente, antes de ir, eu me lembro que o meu redator-chefe virou para mim e falou assim: João, eu confio no seu trabalho para você fazer o trabalho lá, não tem nenhum problema, mas você não tem nenhuma experiência nesse tipo de terreno. Então, você vai me garantir uma coisa: a Florence, a minha colega, é muito mais experiente, sabe como lidar mais, e qualquer decisão que ela tomar, que ela disser, João, tem que sair, João, vamos continuar, não vamos por aqui, não vamos por ali, você confia nela. E eu prometi a ele que eu prometi a ele de fato que eu seguiria as ordens dela no caso. E isso eu acho que é muito importante, assim, sobretudo para quem está começando, sempre começar com alguém mais experiente, porque são reflexos a serem tomados, decisões a serem tomadas no momento de atravessa aquela rua, não atravessa aquela rua, vamos por essa estrada, não vamos por aquela estrada, fomos muito longe, temos que voltar, temos que recuar. E isso, a experiência conta muito nessas horas. E então, assim, eu acho que é muito importante sempre ter essa balança de se tiver alguém não experiente. E essa conversa da dupla, sempre, normalmente são 2 ou 3 pessoas que trabalham juntos, né, sobretudo para televisão. Se uma pessoa da equipe diz, isso é um acordo tácito, normalmente, que a gente sempre tem, se uma pessoa da equipe diz, eu não sinto, eu acho melhor não ir mais longe, melhor parar por aqui, não há discussão no momento. No momento, para-se, a cobertura se para, que não vai além do que é necessário, do que a pessoa acha que não vale a pena, discute-se depois, discute-se voltando para o hotel, voltando mais tarde, mas não no momento da cobertura. Se uma pessoa disser, eu acho que não é melhor não ir mais, não ir além, o outro tem que respeitar sem discutir. Isso é um acordo tácito justamente para evitar maiores riscos. As privações, aquelas que você experimentou assim mais vivamente? Eu acho que assim, fora o lado físico e mental, porque assim, nesses lugares você acaba não dormindo muito, você não só a noite é sempre curta, sempre você está trabalhando, então assim, o trabalho é sempre grande nesses casos, entre fazer a matéria, entrar ao vivo, mandar o material. Normalmente à noite, sobretudo agora na Ucrânia, foi no caso do Mário também, sempre há bombardeios, há tiros. Então, assim, é difícil dormir à noite. Então, assim, essa privação do sono também, a privação física, é, é algo que você tem que saber lidar e a experiência também faz com que você consiga lidar, mas é um lado bem difícil. Além do lado perigoso em si, do risco da cobertura em si, esse lado do mental e do físico mesmo, do sono, porque o sono é algo realmente que uma semana, 10, 15 dias, dormindo 4, 5 horas por dia, começa a pesar. Isso é bem difícil também, mas faz parte, né? João, a gente vai fazer agora um intervalo bem curtinho e volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa sobre a sua experiência aí de cobertura jornalística em zonas de guerra. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. A atuação e as emoções dos jornalistas que atuam em zonas de guerra é o assunto que está sendo discutido hoje no nosso programa. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com João Alencar, repórter que esteve na Ucrânia e em outras áreas de conflitos armados. João, vamos entrar na. A gente falou de logística, de emoções, de atributos, mapeamos aí o território de cobertura jornalística que você fez até aqui. Vamos falar um pouquinho da experiência na Ucrânia, na verdade, das experiências na Ucrânia, porque você teve na Ucrânia em 2014, no conflito de 2014, e teve agora, voltou há poucos dias da Ucrânia, fazendo a cobertura desse novo conflito. Eu queria que você situasse essas duas experiências e comparasse as duas.
Então, assim, são momentos bem diferentes em relação ao conflito em si, sobretudo ao conflito armado em si. Em 2014, em dezembro de 2013, 2014, essa revolução foi uma revolução de rua, na verdade, né? Foi quando o Viktor Yanukovych, o antigo presidente da Ucrânia, decidiu não seguir um processo de aproximação com a União Europeia e muitos jovens foram para ruas para contestar essa decisão do governo, que era justamente próximo da Rússia, e, e essas manifestações imensas que aconteceram em dezembro de 2013 e 2014 levaram a fevereiro de 2014 justamente a deposição do Yanukovych, com 50, acho que foi uma quinta-feira, que chamou Quinta-feira Negra. Morreram mais de 50 pessoas na Praça Maidan, no centro de Kiev. Eu estava lá nesse momento também, e em seguida o presidente caiu, foi deposto, houve eleições na Ucrânia, e o processo continuou. Teve a Crimeia, na verdade, também, logo depois, em março de 2014, quando a Rússia anexou, de fato, pela força, o exército russo, que na época não levava a bandeira russa no braço, mas de certa forma, era o exército russo que tomou a Crimeia e anexou a Crimeia. A comunidade internacional aceitou, de certa forma, a Crimeia, porque a Crimeia até 54 era da Rússia, então foi um presente, entre aspas, da União Soviética à Ucrânia. Então, foi uma revolução onde, houve essas muitas mortes pela polícia e pelo exército ucraniano de repressão às manifestações, mas na Crimeia, por exemplo, não houve confronto, né? Já nesse momento agora, a guerra é completamente diferente. É uma guerra entre dois estados. Então, assim, se em outras guerras no mar, ou menos outras guerras que nesses últimos tempos contra grupos terroristas, a gente sempre sabia quem ia ganhar. Era difícil, podia durar muito tempo, mas tínhamos certeza de que o exército francês iria ganhar, ou mesmo o exército americano no Saddam Hussein no Iraque iria ganhar. Claro que essa época não não cobria essa época, mas não se tinha dúvida de quem ia ganhar. Já nessa guerra agora, de grande diferença, estamos tratando de guerra entre dois estados, entre dois exércitos profissionais. Então, assim, apesar de que a Rússia é muito mais forte como exército, o exército ucraniano já é alucinante que eles estão conseguindo deter o exército russo já há 21 dias. E como vai acabar essa guerra? Impossível de dizer, né? E assim, é de fato uma guerra de bombardeios, de ocupação, como a gente viveu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, ou até antes. Assim, é uma guerra inédita realmente nos últimos tempos, desde a Segunda Guerra Mundial, de se tratar de fato de dois exércitos, de um exército profissional. Você ficou agora na Ucrânia quantos dias? Em que locais? E onde você está nesse momento? Eu agora estou em Paris, voltei para casa, né? Eu moro aqui em Paris já há 13 anos, mas eu fui no início da guerra, na verdade, eu fui para Moscou, por incrível que pareça, porque a gente acreditava que a guerra começaria sobretudo na região do Donbass, né, na região leste da Ucrânia. Por isso, a nossa ideia da TV, a gente ia para Moscou para cobrir a guerra no Donbass. Pelo lado russo, tinha outras equipes que iriam cobrir no lado ucraniano. E a surpresa geral, eu cheguei na Rússia na véspera da decisão do anúncio da guerra, da invasão russa, e a surpresa geral foi que, na verdade, a guerra não começou no Donbass, também no Donbass, mas a guerra foi em Kiev diretamente, né? Os bombardeios em Kiev, na região periferia de Kiev, aconteceram desde os primeiros dias. Então, nós passamos, né, 2 dias em Moscou cobrindo o início da guerra, manifestações proibidas na cidade, né, em Moscou, contra a guerra. E depois de 2 dias em Moscou, se deu conta que não tinha muito mais o que fazer em Moscou e que a guerra de fato era em Kiev. Então, a gente, em acordo com a redação, resolvemos ir para Kiev. Por isso, tivemos que passar pela Polônia. Então, fizemos o voo Moscou, Viena, Varsóvia, já que não havia mais conexão Moscou-Varsóvia. E de Varsóvia, pegamos um carro e atravessamos a fronteira. São 3 dias de estrada até Kiev. Então, eu cheguei em Kiev no 5º dia da guerra. Passei 8 dias em Kiev até quarta-feira passada. E então, em Kiev, quando cheguei, já assim, a cidade não tinha nada a ver com a cidade que eu conheci em 2014, 2013. É uma cidade já, como a gente fala, é clichê falar, mas é uma cidade fantasma, é uma cidade que não é mais vida cotidiana. Na verdade, foi imaginar o que a gente viu na época do Covid, 2020, aquelas cidades confinadas, vazias completamente.
A diferença é que havia checkpoints, né, aquelas barreiras de controle de policiais, militares, civis, armados, praticamente em todas as avenidas, em todas as grandes avenidas da cidade. Então, assim, a população estima-se hoje que ainda estejam em Kiev mesmo a metade da população do início antes da guerra. Para saber, a população normal de Kiev é 3,5 milhões de habitantes. E na semana passada, o prefeito de Kiev estimava 2 milhões a quantidade de pessoas que ainda estavam na cidade. Ou seja, agora podemos imaginar que sejam ainda menos. Então, assim, é de fato uma cidade que vazia, as pessoas só saem de casa para comprar alimentos ou farmácia, até porque o comércio está todo fechado, claro, bar, restaurante, loja, nada funciona, só os comércios essenciais. Na verdade, a maioria das crianças e mulheres, sobretudo, já deixaram a cidade, até porque os homens de 18 a 60 anos não podem deixar o país, né? São obrigados a ficarem. Então, assim, e até semana passada, os bombardeios que aconteciam na periferia da cidade, sobretudo, fora de Kiev. O centro da cidade ainda estava preservado. E 3 dias para cá, começou também a haver bombardeios no centro da cidade. Então, a situação é cada vez, de fato, mais tensa, apesar de que as tropas russas estão ainda na periferia, cerca de 20 quilômetros de Kiev, e isso já há mais de uma semana. Então, assim, já faz tempo que as tropas russas não conseguem avançar em Kiev em si. João, quando essa guerra começou a ser narrada, se falava da possibilidade desta guerra ser um estopim para uma terceira guerra mundial, e aí de proporções catastróficas. Eu te pergunto se, como você está mais perto da guerra, como você teve na Rússia, como você teve na Ucrânia, como você está lidando aí na Europa com essa temperatura mais elevada, se essa possibilidade de fato existe, se isso está no seu radar, mesmo que remotamente, pode ser um estopim para uma terceira guerra mundial? Infelizmente, a minha resposta é sim, Stella. Infelizmente, claro, é um cenário catastrófico, é um cenário que ninguém consegue nem imaginar o que aconteceria num conflito mundial, nuclear, sobretudo. Mas, assim, de fato, esse medo existe, né? Por isso, todas as precauções dos países europeus, sobretudo da França ou dos Estados Unidos também, de que apoia a Ucrânia, mas sem poder mandar soldados, sem poder mandar o exército, apoiando, sem poder realmente, mandando armas, mas sem nem nada muito oficial, porque, na verdade, o que o Putin está fazendo hoje é uma guerra de território, uma guerra de como se havia antes, na verdade, como se imaginava desde a criação da ONU e desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que não haveria mais essa guerra por conquista puramente política e econômica de territórios. Então, assim, se houver se o Putin for um pouco mais longe e houver, claro, não é o momento, não é a realidade por enquanto, mas imagina assim, se ele realmente conquistar a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia, os outros países, ex-países da União Soviética, devem ser também ocupados em seguida, e qualquer ataque que houver a um país da União Europeia, a um país da OTAN, necessariamente haverá uma resposta. E aí sim, uma resposta contra a Rússia é entrar em guerra contra a Rússia, uma guerra mundial. Então, assim, esse medo é real, de fato, mas por enquanto né, não estamos nesse momento. Então, justamente os países europeus e como os Estados Unidos tentam fazer tudo para a grande questão é como parar Vladimir Putin sem entrar em guerra com a Rússia. Né? Por isso, todas as sanções econômicas que estão sendo impostas, essa é a grande questão que, por enquanto, ninguém tem a resposta para isso. João, para a gente terminar, eu estou aqui pensando com os meus botões e achando que ninguém passa por uma guerra impunemente, né? Ninguém presencia uma guerra impunemente. E eu te pergunto se existe um João de antes das coberturas dos conflitos armados e um João de depois dessas coberturas. Diria que eu tento quando eu volto desses conflitos, o máximo não mudar a minha forma de ser
e, e tentando ser a mesma pessoa. Agora, claro, sobretudo quando a gente volta desses campos, o valor que se dá às pequenas coisas, às pequenas alegrias do cotidiano, porque assim, muitas vezes pergunto também qual é a diferença nesses momentos, é que o tempo, a noção de tempo é completamente diferente quando você está cobrindo esse conflito. Para a população local, para as pessoas que vivem a guerra, a noção de tempo, quando você imagina o que você vai fazer na semana que vem, nas próximas férias, no próximo mês, isso em termos de conflito, essa imaginação, esse plano, isso não existe. Você não sabe nem se no dia seguinte você ainda vai estar vivo. Então, assim, a noção de tempo muda completamente e a relação com as pequenas coisas do cotidiano é isso que, de certa forma, eu acho que também muda para quem cobre esse tipo de evento quando você volta para a sua vida, digamos, normal, entre aspas, ou de um mundo em paz, apesar de todos os problemas que possam acontecer, possam ter a violência urbana, tudo isso, é diferente quando um país, de fato, está em guerra. João, muito obrigada mais uma vez por ter dedicado aí seu tempo para essa nossa conversa, para essa participação aqui no Opinião Pernambuco. E Prazer é meu. bom trabalho, assim, tomara que você brevemente possa estar aí noticiando o fim da guerra. Obrigada. Obrigado, Esther.